Zerati, quer puxar? Peraí que entrou um negócio aí. O que foi? Se você quer apresentar. Pode ser. Você quer falar alguma coisa antes ou eu já começo aqui? Só a gente está na nossa reunião mensal do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Então, ele sempre acontece na última quarta-feira do mês, da 1 às 2. Saliento que é um grupo aberto para a gente discutir todos os nossos interesses, geralmente médicos, mas a gente pode até extrapolar isso, se for a vontade do grupo, em algum momento. Então, nós coordenadores estamos sempre procurando novos temas, caso clínico, tudo que as pessoas têm interesse, elas estão convidadas a nos trazer para a gente tentar formatar e colocar nessa reunião. Vou deixar o Zerati apresentar, eu acho que é um tema diferente, que faz tempo que não se trata. Então, Zerati, por favor. Boa tarde a todos. Hoje o tema, como o André falou, né, a gente escolheu esse tema aí, né, que é um tema importante assim, a gente se atualizar, né, porque houve algumas mudanças aí recentes, então acho que é um tema interessante e ninguém melhor aí para falar sobre isso do que o professor Voloski, né, Nelson Voloski, que é professor associado lá da Faculdade de Medicina da USP e também da Faculdade de Medicina do Einstein, vice-presidente do Einstein, para falar, né, sobre a evolução do tratamento do paciente com hiperidrose. Obrigado, Nelson, por ter aceito o convite. E como debatedores é o Dr. Augusto Ishi, que doutor pela FMUSP, cirurgião torácico do Núcleo Avançado de Tórax do Hospital, né, do Sírio-Libanês. E o Dr. Reinaldo Tovo Filho, também tem doutorado pela FMUSP, né, pela Faculdade de Medicina da USP, chefe do Serviço de Residência Médica de Dermatologia e coordenador do Núcleo de Dermatologia do Hospital Sírio-Libanês. Então, passo a palavra para o Nelson, né, para fazer a exposição dele, e depois abrir o espaço para os debatedores e para os participantes todos. A palavra é sua, Nelson. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Zerati. Obrigado a todos vocês. É uma honra estar aqui com vocês todos. Eu vou falar para vocês a experiência que nós tivemos nesses últimos 27 anos, né, tratando essa doença no Hospital das Clínicas. Tá? Primeiro, a hiperidrose é a sudorese que excede as necessidades de termorregulação. Ela gera grandes alterações psicológicas e sociais. Quem conhece esses pacientes sabe do sofrimento desses indivíduos. E o número de indivíduos afetados por essa doença é enorme, 2,8% da população. A hiperidrose pode acometer qualquer parte do corpo, mas principalmente as mãos, as axilas, o rosto e os pés. Nós sabemos que em apenas 10% dos casos, um ponto só é afetado. Então, na maior parte dos pacientes, são 2, 3, 4 ou 5 pontos do corpo afetados pela hiperidrose. A forma mais frequente é a palmoplantar, seguido da palmoplanto-axilar e axilopalmoplantar. A hiperidrose palmar, ela aparece normalmente na infância, a axilar na juventude e a facial nos indivíduos já adultos. Existe uma história familiar na metade dos casos do nosso ambulatório. Até 1995, a hiperidrose ela era tratada ou pela simpatectomia aberta ou através de medicações. A principal delas, as drogas anticolinérgicas, mas os anticolinérgicos da época gerando grandes efeitos colaterais dificilmente utilizados naquele momento. E a simpatectomia aberta, ela era realizada normalmente por via supraclavicular. O grande problema da cirurgia naquela época é que 30% dos pacientes apresentavam, depois da cirurgia, síndrome de Horner, motivo pelo qual só pacientes que tinham hiperidrose muito severa queriam ser operados. Então, o medo de ter o Horner era maior do que o próprio sofrimento da hiperidrose. Na década de 90, apareceu uma nova tecnologia, a videotoracoscopia, e a hiperidrose passou a ser tratada
pela simpatectomia vídeo assistida bilateral. De 1995 a 2000, 50 pacientes foram tratados no Hospital das Clínicas, especialmente pelo Paulo Kaufmann, nosso colega, e pelo José Ribas Milanese de Campos, na cirurgia torácica. E nesse momento, em 2000, eu fui convidado para participar do grupo. Então, juntamente com o Pedro, com o Ribas e com o Paulo, nós montamos um ambulatório de hiperidrose no Hospital das Clínicas e nós criamos umas fichas prospectivas para avaliação clínica, avaliação de qualidade de vida, utilizando um questionário apropriado, fichas de tratamento clínico e fichas cirúrgicas. Essas fichas nunca foram alteradas nesses últimos 22 anos, para vocês terem uma ideia. Então, a engenharia da criação desse protocolo foi algo muito importante naquele momento, que resultou nesse primeiro trabalho, que está aqui embaixo, que é a qualidade de vida antes e depois da simpatectomia, que é o segundo trabalho mais citado em simpatectomia do mundo. A gente está com 370 situações, e ano que vem, se vocês me convidarem, provavelmente ele vai ser o trabalho mais citado do mundo. Então, presta passar o primeiro deles. Tá? Então, de 2000 a 2007, quando eu passei a fazer parte do grupo, e a gente começou a fazer de uma forma mais científica, 1.750 pacientes foram operados no nosso grupo. Nós tínhamos um ambulatório que gerava 10 casos novos por semana. Hoje isso não é mais realidade, porque tem essa história de cross, e os pacientes são mandados para todos os serviços da cidade, do estado e do país. Felizmente, a gente criou uma série de conhecimentos, ensinamos as pessoas, e hoje muitos grupos tratam hiperidrose, fazem simpatectomia, todos os tipos de tratamento. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos e os resultados que nós conseguimos primeiro com a simpatectomia. A maior parte dos pacientes é do sexo feminino, são indivíduos jovens, magros, que nós operamos, né? E a maioria deles tentou um tratamento antes de fazer a simpatectomia, isso até 2007. A maior parte dos pacientes foi tratado por hiperidrose palmar, segundo lugar axilar, terceiro facial e plantar poucos pacientes. Nós fizemos muitos estudos sobre anestesia e atualmente nós utilizamos a intubação seletiva em todos os casos. As técnicas cirúrgicas também foram tema de estudo científico nosso. Atualmente nós utilizamos o bisturi harmônico, mas já passamos pela ressecção da cadeia, que é uma técnica muito complexa, que o Paulo e o Ribas utilizavam no começo, e eu mudei junto com eles para termocoagulação, e atualmente bisturi harmônico. A via de acesso, a gente pode utilizar 2 portes, que é o que nós gostamos mais, mas tem pessoas que gostam de utilizar apenas um porte. Por um deles, nós introduzimos o videotoracoscópio, e pela outra incisão, nós introduzimos o bisturi harmônico. Essa cirurgia já é bem clássica, ela é muito segura, e essas são as principais complicações. Esse ano aqui, vocês estão vendo essa publicação no Annals of Surgery, nós publicamos uma casuística de 13 mil pacientes operados no Brasil de 2008 a 2019. E uma das complicações que nunca tinha sido relatada era a mortalidade. E hoje, baseado nesse estudo, que é o primeiro e único, que relata a mortalidade, nós observamos 6 mortes, o que corresponde a 0,045% dos casos, semelhante à cirurgia de varizes ou semelhante à cirurgia de hérnia, uma mortalidade baixa, mas que agora tem um número. A principal complicação no começo a gente achava que era o Claude Bernard Horner, que acontecia no início da década de 2000, e com a mudança das técnicas, hoje não é mais um problema. O problema real nessa cirurgia é a hiperidrose compensatória. 90% dos pacientes operados vão ter isso aí que vocês estão vendo, a camisa molhada, a calça molhada. Em 2005, 4% dos pacientes que tinham hiperidrose
tinham hiperidrose compensatória severa depois da cirurgia. E esses pacientes falavam, eu me arrependo de ter operado. Baseado nisso, nós começamos a desenvolver um monte de estudos para tentar diminuir essa incidência e, atualmente, 1% dos pacientes apresentam hiperidrose compensatória severa ainda. Então, para estudo dos meios de evitar a hiperidrose compensatória, nós passamos a tentar encontrar fatores preditores da hiperidrose compensatória, identificar casos que possivelmente apresentariam esse tipo de complicação. Dessa forma, a gente poderia tomar medidas preventivas, melhorando os resultados e melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Então, primeiro a gente estudou as técnicas cirúrgicas e nós fomos baixando o nível de ressecção do T2 para o T4. Então, hoje, nós fazemos T4 para hiperidrose palmar, axilar, e na crâniofacial a gente continua fazendo T2, porque se fizer T3, a gente não resolve o problema da hiperidrose facial. Estudamos a idade e observamos bons resultados independentemente da idade, bons resultados independentemente do gênero do paciente, e observamos que pacientes com IMC acima de 25 tinham mais hiperidrose compensatória do que aqueles severa, do que aqueles com IMC menor do que 25. Então, no nosso grupo, nós não operamos indivíduos com IMC maior do que 25 para tentar diminuir o risco de hiperidrose compensatória severa. Nós estudamos também a presença a evolução da hiperidrose plantar, e para isso nós temos a regra 30-40-30. Quando a gente faz uma simpatectomia para mão ou para axila ou para o rosto, 30% dos pacientes vão melhorar a hiperidrose plantar, 40% vão ter estabilidade e 30% vão piorar, como foi demonstrado nos estudos de Ishii e Coles. Os fatores preditores, a qualidade de vida antes da cirurgia, nós observamos também que quanto pior a qualidade de vida antes da cirurgia, melhores os resultados cirúrgicos. Tudo isso aqui é resumido num estudo que eu recomendo a todos vocês, foi publicado esse ano, que é a nossa experiência de 20 anos com simpatectomia. A qualidade de vida dos pacientes antes das simpatectomias era muito ruim ou ruim em todos os pacientes. A melhora clínica, 96%, mais de 90% de melhora moderada ou alta em todas as hiperidroses, tá? Depois da simpatectomia. O grande problema é que alguns pacientes pioram. Quem piora? Quem tem hiperidrose compensatória severa. E a hiperidrose compensatória severa é presente em 90%. A presença de hiperidrose, a hiperidrose é presente em 90% dos casos. Tá? Houve melhora. Aqui eu repeti. Aqui saiu repetir, desculpe. Eu estou voltando? Desculpa. Tá. E a qualidade de vida desses pacientes também melhora com a simpatectomia. Em 2007, nós tínhamos muitos pacientes operados, por isso, muitos pacientes com hiperidrose compensatória e com seus problemas decorrentes dessa nova situação. Então, a gente precisava resolver o problema desses pacientes. Então, nós passamos a utilizar uma droga que é segura, que é utilizada para incontinência urinária em indivíduos idosos, em altas doses. E passamos a utilizar oxibutinina, que é essa droga, em doses baixas, gerando efeitos benéficos com a hiperidrose compensatória na prática clínica diária. Nós fizemos um primeiro estudo, que começou em 2008, publicamos em 2012, na Journal of Vascular Surgery, que a gente comparou a oxibutinina com placebo. 50 pacientes foram avaliados, observamos que houve bons resultados, isto é, 70% dos pacientes melhoraram e que no grupo placebo, apenas 20% dos pacientes melhoraram, demonstrando que a oxibutinina gera resultados que não são efeito placebo. Tá? Daí a gente passou a estudar também, para a oxibutinina, todos os mesmos
os mesmos tipos de estudo que nós realizamos para a simpatectomia. Observamos que, independentemente da idade, a oxibutinina gera 70% de bons resultados, isto é, melhora da sudorese e da qualidade de vida, independentemente da idade, independentemente do gênero e independentemente do grau de IMC, diferentemente da simpatectomia. Então, nós observamos depois, em outros estudos, bons resultados acima de 70%, tanto a curto quanto a longo prazo para cada uma dessas situações. E tudo isso pode ser resumido nesse estudo que foi publicado em 2020, onde nós demonstramos nossa experiência após 12 anos do uso da oxibutinina em 1.658 pacientes. Um grupo de 800 pacientes com hiperidrose palmar, quase 600 com axilar, 150 facial e 130 com hiperidrose plantar, seguidos por um longo período de tempo. Observamos melhora da hiperidrose em mais de 70% em todos esses grupos de pacientes e melhora da qualidade de vida também em mais de 70% desses pacientes. O grande problema, que não é um grande problema, é um problema, é a secura da boca, presente numa boa parte dos pacientes, mas que é aceitável devido à baixa dose da oxibutinina e dos efeitos positivos encontrados por essa medicação. Concluímos assim que, nesse estudo, houve, de grande número de pacientes, acompanhados por um longo período de tempo, houve uma boa eficácia da oxibutinina no tratamento de hiperidrose e que essa medicação é uma boa opção para o tratamento de hiperidrose, gerando importantes benefícios, na maioria dos casos, por um longo período de tempo. Então, em 2022, a hiperidrose não é mais tratada em nosso grupo pela simpatectomia. O paciente chega ao nosso grupo, ele é tratado inicialmente, obrigatoriamente, clinicamente. 75% desses pacientes vão ter bons resultados e eles mesmos não vão querer ser operados. Então, havendo funcionamento, 75% dos pacientes vão se manter em tratamento clínico. Naqueles pacientes, 25%, em que não haverá ou não houve o resultado adequado com a medicação, daí sim nós indicamos a simpatectomia. E, para finalizar essa apresentação, para deixar tempo para a gente poder discutir, quais são as nossas perspectivas atuais? Primeiro, melhorar ainda mais os resultados cirúrgicos. Então, o que nós temos feito hoje faz parte de um estudo que nós estamos fazendo, um estudo multicêntrico. A gente está realizando a simpatectomia unilateral ou a bilateral escalonada, isto é, fazemos a simpatectomia do membro dominante primeiro e observamos como esse paciente vai ficar por 3 meses, 3 a 6 meses. É interessante que 10 a 20% dos pacientes obtêm melhora do membro contralateral e não desejam ser operados do outro membro superior. Tá? E o grau de hiperidrose compensatória é muito menor do que na simpatectomia bilateral realizada concomitantemente. Se o paciente não ficar satisfeito com o outro membro, nós então realizamos a simpatectomia do outro membro após 3 a 6 meses e os pacientes obtêm também melhores índices de hiperidrose compensatória. Nós procuramos também tratamentos clínicos mais apropriados com a oxibutinina e com outras medicações ou associação de drogas e criar novos anticolinérgicos mais específicos. Bom, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. E estou à disposição para a discussão. Parabéns, Nelson. Aula super boa, elucidativa sobre o assunto. Vou chamar agora o Augusto, que é cirurgião torácico do Núcleo de Cirurgia Torácica do Hospital Sírio-Libanês, para fazer os primeiros comentários aí. Obrigado pela aula, Nelson.
Obrigado, professor. Nelson, parabéns. Acho que é uma aula extremamente atualizada aí, acho que o estado da arte da hiperidrose. E eu tinha um questionamento, Nelson. Atualmente, a gente também vem fazendo a indicação do tratamento clínico como primeira opção, né? Sempre levando em consideração a gravidade da hiperidrose. Então, hiperidroses leves a moderadas, ou seja, um suor visível, que eventualmente forma gotícula e escorre, sem necessidade de troca de roupa, nós consideramos leve a moderada. Aquele suor que forma gotícula, escorre, com necessidade de pelo menos uma ou duas trocas de peças e que interfere na qualidade de vida do paciente, é uma hiperidrose severa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande na opção de tratamento. Lembrando que antitranspirante, eu acho que é uma primeira opção, principalmente para a hiperidrose axilar, palmar e eventualmente crâniofacial, tá? Podemos utilizar drogas anticolinérgicas, que eu acho que é uma excelente opção também, e isso foi um avanço no ambulatório da cirurgia torácica do HC. E, por fim, toxina botulínica, tá? Mas a impressão que eu tenho é que as drogas e o tratamento clínico funcionam extremamente bem para hiperidrose leve a moderada. Os casos severos, muitas vezes, mesmo com o uso do antitranspirante, toxina botulínica, que tem um efeito entre 4 a 6 meses, e drogas anticolinérgicas, o paciente ele tem uma melhora inicial, mas a qualidade de vida dele não melhora. E aí eu acho que a cirurgia passa a ter um papel importante, tá? E gostaria de parabenizar, porque a simpatectomia unilateral, para mim, é uma novidade também, né? Acho que faz sentido, tá? E eu gostaria de que você pudesse comentar um pouquinho mais sobre esse novo protocolo. Bom, impressão eu também tenho que nenhuma desses antiperspirantes, nada disso funciona mesmo. Mas eu acredito não, a gente comprovou que 70% dos pacientes melhoram com oxibutinina. A minha preocupação com o tratamento, eu vou responder as duas coisas, tá, Ishi? A minha preocupação com o tratamento da hiperidrose é duplo, tá? O paciente vem procurar a gente com uma doença que ele tem há bastante tempo, ele sofre muito e a gente vai oferecer algo para ele que é temporário ou definitivo, certo? Que nem na vascular a gente tem pacientes com claudicação intermitente, tá? Você tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, que pode ser endovascular ou aberto. Então, eu não vejo nenhum sentido em nenhum paciente não fazer o tratamento com o cloridrato de oxibutinina. Por 5 semanas, o indivíduo vai tomar essa medicação, seguindo o protocolo, e ele mesmo, depois de 5 semanas, vai dizer para mim, e para todos vocês, o que ele está achando da vida dele com essa medicação. Se o paciente estiver satisfeito, eu vou manter esse tratamento, porque a gente vai evitar uma cirurgia que tem 90% de chance de trazer uma complicação que não é brincadeira, que pode ser muito mal interpretada pelos pacientes e mal utilizada com a justiça também, tá? Então, eu acho que o tratamento com oxibutinina é obrigatório hoje em dia. Eu acho que se você operar um indivíduo sem dar o remédio, que está comprovado, e ele depois desenvolver hiperidrose compensatória, ele vai perguntar para você por que você não fez o tratamento clínico antes. E você não vai ter como responder. Então, eu sugiro fortemente que todos usem a medicação e naqueles que não estiverem satisfeitos, ou não tiveram o resultado apropriado, ou não tiveram o resultado que quiser, daí você vai escrever e o paciente vai assinar embaixo que ele usou o remédio e não ficou satisfeito. Daí sobra a cirurgia. Você vai estar protegido psicologicamente, você vai estar protegido psicologicamente, né? Você vai estar protegido juridicamente. E você vai tratar melhor seu doente. E tem uma segunda questão.
Se o tratamento cirúrgico gerar hiperidrose compensatória, e vai, né? Vai, porque a chance é de 90%. Só não é 90% para quem mente. Se você mentir, eu posso dizer que é 60%, daí eu sou melhor que você. Só que é mentira, não é verdade. Tá? Então, é 90%. Então, se você tiver um paciente com hiperidrose compensatória severa, que medicação você vai usar? Cloridrato de oxibutinina. O paciente já experimentou, ele vai tomar, vai ser mais tranquilo. Nunca é tranquilo hiperidrose compensatória, gente. É sempre complicado, tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda é a simpatectomia unilateral. É o que nós temos utilizado hoje no Hospital das Clínicas e o que eu utilizo no meu consultório. Se a simpatectomia unilateral gera menos hiperidrose compensatória, vocês viram que a aula é só hiperidrose compensatória, né? Se ela gera menos hiperidrose compensatória, então, primeiro, o paciente tomou oxibutinina, não melhorou, operei. Que cirurgia que eu vou indicar? O paciente fala, ai, doutor, eu quero resolver o meu problema de uma vez. Todo mundo quer resolver o problema de uma vez, tá? E depois ele vai falar, por que você não fez em 2 vezes, né? Se está demonstrado que o risco de hiperidrose compensatória severa é menor. Então, a gente faz um lado, eu não faço os dois ao mesmo tempo, nunca mais. Tá? Fizemos 2.400 casos. Você participou de uma boa parte desses, né, Augusto? Sim, sim. Então, sim. faz um lado. Foi, um lado primeiro. Inclusive, foi uma tese que você, o Paulo Kaufmann e o Ribas colaboraram muito. Né? Exatamente. Termina o complemento. Prazer imenso. Augusto é um cara fantástico. Então, opera um lado, espera 3 meses, o paciente vai ter as mesmas queixas que da cirurgia convencional, vai ter dor torácica, mas tudo pela metade. E daqui a 3 meses opera outro lado, se o paciente não melhorar o braço contralateral. Tá? É o que nós fazemos. Eu não dou alternativa para paciente. Se o paciente quiser fazer diferente, tem outros lugares para operar, não tem problema nenhum. Obrigado, Nelson. Inclusive, para complementar, eu acho que vale a pena reforçar que o tratamento clínico hoje com oxibutinina, ele deve se fazer obrigatório, Nelson, mesmo nos casos severos. Então, o paciente que tem uma melhora clínica satisfatória, que para ele, às vezes, é suficiente, nós evitamos a simpaté e, sobretudo, o compensatório, que na tese que nós publicamos aí em 2010, ela apareceu em 100% dos pacientes. E nós fizemos a comparação técnica G3 para hiperidrose palmar versus técnica G4, com o uso daquele aparelhinho que era o sudorômetro, o vapometer, com medidas objetivas do suor pré-operatório, pós-operatório 1 mês, 6 meses, 1 mês, desculpe, 1 semana, 1 mês, 6 meses e 1 ano. E nós constatamos que todos os pacientes tinham hiperidrose compensatória com predominância no dorso, independente de ser G3 e G4. O que a gente observou foi que quanto mais baixo nós operamos o gânglio, menos hiperidrose compensatória o paciente refere, mas todos referem um certo grau. E outra coisa importantíssima que o Nelson colocou é a indicação. Pacientes que tiveram falha no tratamento clínico, pacientes que têm uma hiperidrose severa e, eventualmente, os pacientes que não melhoraram a sua qualidade de vida. Então, acho que a indicação ela tem que ser muito precisa, porque se o paciente eventualmente entra na justiça queixando, Nelson, de uma hiperidrose compensatória, né, de um efeito adverso da operação, é extremamente desagradável para todos. Olha que coisa interessante, Zarate. Isso aqui foi um trabalho prospectivo que o Ishii fez, em que ele, além de medir os pontos da pele de sudorese, né? Aliás, esse equipamento ele foi roubado do meu carro quando eu parei para comprar um negócio no supermercado. Eu vi esse aparelho, você levou uma desodorante? Foi desodorante, né? Meu Deus do céu. Os caras roubaram um equipamento que só serve para isso. Bom, daí, pelo fato dele investigar a sudorese em diferentes pontos
e perguntar para os pacientes, ele observou que tinha 100% de hiperidrose compensatória. Então, quando as pessoas falam 60, 50, é só porque não perguntou, né? É que nem aqueles colegas que operam aneurisma, vão operar lá em outra cidade e depois eles dizem que nunca tem complicação, porque nunca mais viram paciente, né? Aí é fácil, né, André? Bom, Professor, não, posso fazer uma pergunta? Claro. Os pacientes que tomam oxibutinina, por quanto tempo? É indefinidamente? Com o tempo vai perdendo o efeito? O que poderia me dizer? Não tem perda de efeito. Um ou outro paciente tem, né? Óbvio. Mas, em média, não. Tenho pacientes tomando há 10 anos. Porque os pacientes são jovens, vão tomar a vida toda, praticamente, ou depois de uma certa idade há uma tendência de melhora? Olha, eu estou para fazer um estudo agora, que eu vou ligar para todos esses pacientes e ver quem está tomando. Eu acho que é bem interessante. Eu não tenho essa resposta, porque eu não fiz esse estudo. Quantos abandonaram o tratamento? Isso é longo prazo, né? Sim. Então, a longo prazo, 2 anos, os pacientes estavam muito bem. Alguns pacientes que eu acompanho, mas eu não tenho uma ideia exata de toda a casuística. Eu vou fazer esse estudo, no futuro eu mostro para vocês. Perfeito. Nelson, desses que faz simpatia unilateral... Então, vamos deixar para depois. Tá. Desculpa. Ok. Senão Então, eu vou fazer as colocações dele. a gente vai roubar tempo da discussão de todos. Mas, desculpa, eu tinha certeza que a palestra do Nelson ia ser muito enriquecedora, com coisas diferentes, né? Com resultados bastante consolidados. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E o Ishi também, que é um cara que participou da mesma linha de tratamento, participa da mesma linha de tratamento, então eu sabia que a gente ia ter uma boa discussão, mas eu acho que ela ainda vai esquentar a hora que a gente ouvir o doutor Tovo, que é mestre e doutor em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia na Regional São Paulo, chefe do Serviço de Residência Médica de Dermatologia do Sírio-Libanês, do IEP do Sírio-Libanês, e coordenador do Núcleo de Dermatologia do Sírio. Então, eu tenho certeza que ele tem uma experiência vasta com isso, mas com outro armamentário, para a gente tentar pesar, né? Porque até agora fomos cirurgiões falando. Então, eu gostaria de ouvir o Reinaldo Tovo a esse respeito. Obrigado, André. Prazer escutar, e o Nelson e todos vocês aí que têm uma experiência incrível com isso, desde a época do Dr. Paulo aí. Não sei se eu consigo share screen aqui. Você acha que eu consigo ou não? Damião, você pode tentar. Deu certo aqui, não? Tá indo. Deu? Então, vou tentar passar aqui, ó. O Nelson falou da hiperidrose primária, só queria lembrar, aí vocês estão conseguindo ver hiperidrose secundária? Não. Então, as hiperidroses secundárias, que às vezes a gente vê também, acontecem em lesões neurológicas, por exemplo, lesões medulares. O paciente que tem uma paraplegia acaba desenvolvendo uma hiperidrose secundárias, né? As neoplasias intratorácicas, na face, né, alterações da glândula parótida causam hiperidrose secundária. Eu tive um paciente do consultório que tinha síndrome de Frey, que é a sudorese gustativa. O paciente, quando tomava suco de laranja ou suco de limão, tinha uma sudorese na região da parótida, né? E outros pacientes que podem apresentar essa hiperidrose secundária, como uma hipoglicemia ou uma menopausa. Lembrar que quando o paciente chega com essa queixa de hiperidrose, a característica da hiperidrose primária, né, como o Nelson mostrou, palmo plantar, axilar, mas sempre lembrar, né, das infecções crônicas, tuberculose, diabetes, hipertireoidismo, né, das leucemias, dos linfomas, do câncer renal, que dá uma hiperidrose. E hoje em dia a gente tem visto um aumento do número de pacientes com hiperidrose com antidepressivo, né? Muitos pacientes com antidepressivo que hoje passaram a fazer parte do arsenal terapêutico, né? É difícil você ver um paciente que não toma um antidepressivo, né? E pesticidas, né? A gente vê muito no campo os pacientes com hiperidrose secundária. Além disso, né, pesquisar nessa anamnese
casos que lembrem a tireotoxicose, né? Hipertermia, hiperreflexia, perda de peso, climatério, diabetes, né? Feocromocitoma, os linfomas, as doenças metabólicas como obesidade, gota, né? Alterações de tireoides podem, às vezes, revelar algumas hiperidroses secundárias, né? As consequências da hiperidrose, além do suor excessivo e que atrapalha o paciente no dia a dia com o trabalho, com essa parte emocional, é a bromidrose, né? Ou a bromidrosefobia. O paciente está sempre com um odor desagradável, um cheiro, está com medo. Às vezes o paciente vem no consultório e fala, doutor, eu estou com um odor desagradável, o senhor está vendo, e não existe um odor desagradável. Ele fica mais preocupado do que, na verdade, ele sente. E a cromidrose, né? Que é aquela coloração que vem na camisa, amarelada, azul, escura, né? Por ação de bactérias, por exemplo, a corinibactéria. Então, é muito comum o paciente que vai procurar vocês para um tratamento cirúrgico se queixar, além do fato desagradável de estar com a hiperidrose, estar com a cromidrose. O paciente perde roupa uma atrás da outra, né? Outras consequências, né? As infecções fúngicas e bacterianas que podem acontecer, os eczemas e as desidrose palmoplantares, são aquelas lesões avermelhadas com bolhas nas mãos dos pacientes, né? Vocês já falaram aqui dos tratamentos cirúrgicos, né? Queria colocar aqui a toxina botulínica entre um tratamento cirúrgico e clínico, que ela é injetável. As toxinas botulínicas, hoje no mercado, existem mais de 8 a 10 marcas no mercado. O que acontece é que elas variam muito o halo de ação delas. Então, algumas toxinas botulínicas têm um halo de ação maior, elas têm um halo de difusão maior, e elas permanecem por mais tempo do que outras, né? Então, comumente, o paciente, eu já usei eu fiz toxina botulínica, você pergunta a marca, durou 4 meses. Ele faz com uma outra marca, dura às vezes de 6 a 8 meses. Então, depende muito do halo de ação e da diluição da toxina botulínica que você vai utilizar, né? Esse slide eu coloquei até em homenagem ao Dr. Benjamin, e foi o Ronaldo que me cedeu, que é a curetagem aspirativa, que é um tratamento cirúrgico simples que, para alguns casos menores, funcionam com uma cânula própria, né? Lembrando aqui dos tratamentos clínicos, né? O cloridróxido de alumínio, chega até a 20%, a iontoforese e os tratamentos sistêmicos, né? Os benzodiazepínicos, a oxibutinina, como o Nelson já falou, a indometacina, às vezes, ajuda em alguns pacientes, mas é um anti-inflamatório com todos os efeitos colaterais, né? Entre os agonistas alfa-adrenérgicos, a clonidina, né? Mesilato de fentolamina, que eu não tenho experiência, e os anticonvulsivantes, que alguns pacientes têm usado para outros motivos, como a gabapentina, que tem relatado melhora dos quadros de sudorese, né? O oxibutinina já foi se falado, né? Algumas contraindicações, lembrar do glaucoma de ângulo fechado, pacientes com milho paralítico, megacólon, complicações de colite, coisa que dificilmente a gente vê. Miastenia grave é outra contraindicação, né? Uropatia obstrutiva ou retenção urinária em pacientes prostáticos, né? Mas muito difícil ver. Efeitos colaterais, como o Nelson falou, né? Tonturas, sonolência, boca seca, né? Xerostomia, constipação e náusea. Aqui só um slide de ontoforese, é um tratamento muito antigo, né? Em que você tem essas esponjas hoje, diferente desse primeiro slide, que você coloca uma bateria, no Brasil chama anidronic, né? E você coloca essas baterias embaixo da mão, embaixo do pé, umedece essas toalhinhas próprias aí, diminuindo então a iontoforese, mas isso tem que ser feito diariamente. Os pacientes melhorando podem alternar dias da semana ou diminuir. O micro-ondas, que veio aí sem conflito de interesse, o Miradry, que veio com uma proposta terapêutica, mas que não funcionou. Os pacientes tiveram até algumas queimaduras locais, então esse tratamento aí por micro-ondas parece que não funcionou, veio como opção terapêutica, mas acabou não funcionando, né? E os tratamentos tópicos, né? O desodorante que controla ou elimina o odor, e o antitranspirantes que reduz o volume, né? Isso apareceu em 1902, né? Em 1970, e os antitranspirantes são aí a primeira linha de tratamento como a hiperidrose mais simples acontece, né? Elas reduzem de 40% a 60%
né, tem um pH ácido parecido com a pele e é um complexo de alumínio solúvel em água. E o mecanismo de ação, na verdade, é obstrução da glândula, né, principalmente da glândula écrina, que são aquelas em maior número, que são responsáveis aí pela hiperidrose, e 99% formando esse tampão. Então, de uma maneira muito simples, eu falei de alguns tratamentos clínicos que podem preceder os tratamentos cirúrgicos quando o paciente quer tentar algum tratamento, ou muitos pacientes também não querem fazer o procedimento cirúrgico. Eu acho que era isso aí. Gostei bastante. Obrigado. Povo, muito obrigado. Como eu disse, eu tinha certeza também que o Tovo ia acrescentar algumas coisas que a gente, cirurgião, tem muito menos experiência, né? Bom, Nelsinho, parabéns. Eu não comentei sua aula. A gente vai abrir para discussão, para quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, por favor, seja pelo chat, seja pelo microfone, está tudo bem. Pode interromper e perguntar. Eu vou só fazer uma pergunta para entender. De novo, Nelson, parabéns pela aula, eu aprendi muito e desde a minha residência, né, a gente viu a hiperidrose como uma doença difícil de tratar, com um componente emocional importante, não só bioquímico, vamos dizer assim. A gente tenta interferir de forma bioquímica, mas tem um componente emocional. Então, a minha pergunta, tanto que a gente fazia, às vezes, tratamento para hiperidrose palmar e tinha melhora da plantar com uma simpatectomia cérvico-torácica aberta. Isso a gente viu e você relatou também há pouco no tratamento toracoscópico. Aí eu vou perguntar, você acha que esse é o componente que está envolvido na melhora do membro contralateral quando você faz a simpatectomia unilateral? Você acha que, ou você viu melhora da hiperidrose plantar também quando faz unilateral? Você acha que unilateral de cara, eu não vi ninguém comentou isso, mas de cara associar a oxibutinina como um tratamento combinado, ainda que ela tenha falhado antes, mas um tratamento cirúrgico? Tá. Eu acho que sim. Eu acho que o componente supratentorial é o principal. O indivíduo ele está suando muito na mão direita, ele é um destro, né? Ele escreve, diminuindo a sudorese no membro superior direito, ou no esquerdo, se for o predominante, daí ele vai ter uma diminuição da tensão e vai melhorar o outro membro. E no pé a mesma coisa, essa é a principal hipótese diagnóstica. Hipótese fisiopatológica. A gente não tem outra explicação para isso. E associação, não. Acho que primeiro tratamento com remédio, tá? Se for uma hiperidrose secundária, que nem o Tovo está falando, tem que indicar, os dermatos e clínicos vão tratar esse paciente melhor do que a gente, então a gente tem que encaminhar todos esses pacientes para procurar a verdadeira causa. E, primeiro, o remédio, se funcionar, o paciente fica bem por muito tempo. No momento em que não funciona, ou se não funcionar, a gente opta pela cirurgia. Eu acho que é o melhor caminho para esses pacientes, tá? Quando eu falei direto, acho que talvez não tenha sido claro. Quando a gente optou pela cirurgia já, houve uma falha, ainda que tenha havido a falha do tratamento clínico, já Sim. que a gente sempre tem um tanto de hiperidrose compensatória, esse cara sair do tratamento cirúrgico já com a oxibutinina associada. Essa é a pergunta. Não, isso aí dá muita interferência, André. Acho que a gente tem que tratar cada fase até o seu final. O pós-operatório do indivíduo que a gente opera, ele primeiro, dói pra caramba, dói muito, é muito doloroso, ele tem que tomar um monte de medicações para dor, tá certo? E isso demora 1 ou 2 meses. Então, não vale a pena misturar tipos de tratamento nesses pacientes. Então, operou, tem que ter calma, tem que explicar para o paciente. Aliás, a gente explica isso o tratamento inteiro, né? A gente vai falando. Passou a dor,
dá mais um mês, a gente pede, sempre esperando. Depois de 2 meses a 3 meses, se o paciente tiver com uma hiperidrose compensatória importante, daí a gente começa com remédio, porque daí vai ser o efeito único, né? Não vai ter uma mistura de causas, né? Você viu que várias medicações podem gerar hiperidrose, tem outras que a gente nem conhece, né? Entendi. O Walter eu interrompi, então eu vou começar pedindo desculpas para o Walter Não, por interromper aquela hora, mas nem por isso, é porque hoje é para aniversário do Walter. Então, vamos dar parabéns, obrigado. muita saúde, muita felicidade. Interromper uma festa de aniversário para ele estar aqui com a gente. Então, desculpa, eu tinha que ter começado o dia falando disso. Não, Desculpa, pelo amor de Walter, eu Deus. te interrompi. E só lembrar que o Paulo Kaufmann está acompanhando a gente. Se ele quiser dar uma palavra da experiência dele, vai ser sempre muito bem-vindo. Não, Nelson, você já fez alguns casos de simpatia unilateral, né? Você sabe que uns anos atrás, muito tempo atrás, algum cirurgião torácico tentou fazer, eu não lembro quem que foi, algum dos nossos amigos aí, fez de um lado, aí do outro lado não conseguiu, porque tinha algum problema, e melhorou os dois lados, quer dizer, ele conseguiu fazer simpatia de um lado e melhorou as duas mãos, é exatamente isso, né? E qual que é a porcentagem que você acaba tendo que fazer o outro lado também? 80% a 85% dos casos. Quanto? 80% a 85%. Mas o objetivo não é só isso, Walter. Quer dizer, você já tira 15%, né? É um bom número de pacientes. Sim. E o paciente que você faz um lado só tem muito menos compensatória. Mas o paciente vem com muito menos hiperidrose compensatória pedindo para operar o outro lado. O paciente pede. A hiperidrose compensatória, após a ressecção escalonada do segundo lado, também gera menos hiperidrose compensatória comparado àqueles que você faz de forma bilateral em uma cirurgia só. Tá? Legal. Tá, obrigado. Isso. Povo, o Nelson, os dois, né? O Augusto também, que tem experiência nisso. Quanto que esses pacientes que a gente sabe que tem um componente emocional envolvido aceitam bem a injeção da toxina botulínica ou uma iontoforese? Quer dizer, a gente começar com esse tratamento, talvez a gente já comece com tratamentos que eles não aceitem bem, né? Que é aquela procura pela solução rápida, imediata, que o Nelson falou no começo. A gente vê muito isso e a cirurgia tem esse estigma, né? De que ela vai resolver de uma vez. Olha, os pacientes toleram muito bem a toxina botulínica axilar, né? Mesmo com anestésico tópico. A palmar incomoda um pouco mais, às vezes você tem que fazer um bloqueio de medial e um bloqueio de radial, um bloqueio, está me fugindo a palavra, com um bloqueio palmar, né? Mas eles toleram muito melhor a toxina botulínica axilar do que a toxina palmar. E a plantar, ainda mais difícil ainda. Mas a toxina botulínica axilar, normalmente eles não têm muito bloqueio em fazer, eles fazem de uma maneira mais tranquila. É mais tranquilo. Agora, como eu disse, varia muito da toxina botulínica, né? Sem conflito de interesse nenhum, né? Aqui tem um halo de difusão maior, a toxina botulínica é conhecida como Dispor, né? Que ela tem um halo de difusão maior e que eles toleram mais. Só a título de curiosidade, né? Como o Nelson falou da hiperidrose compensatória, existe um procedimento que é a criolipólise, que é a dissolução de gordura através de um aparelho que congela essa gordura na região abdominal. Tem sido muito procurado. Nós temos tido também muitos casos de um aumento de gordura compensatório muito maior do que aquela gordura primária, depois dessa criolipólise, e os pacientes têm que ser orientados, então, a procurar um cirurgião vascular, um cirurgião plástico, que era a primeira opção, para fazer uma lipo dessa compensação aí de gordura que vem de uma maneira muito grande. Só um complemento, André.
A gente tem que deixar bem claro que indivíduo com IMC acima de 25 não é para operar, tá? A gente não opera. O paciente tem que perder peso para operar. E o número de pacientes que não é candidato a cirurgia é grande. Então, a utilização de toxina, medicação, ela é bastante realizada, tem bastante espaço para tudo isso, tá? Acho que Só outra coisa lembrar uma importante, pergunta. né, que Só complementar aí que eu acabei não falando, né? O bloqueio do nervo radial, né? E do nervo mediano, que a gente acaba fazendo aí, muitas vezes o nervo ulnar também, para tentar fazer a aplicação de toxina botulínica, que não é uma técnica também muito simples, né? Nós temos feito curso em cadáver fresco aí fora do Brasil antes da pandemia, foram 6 cursos para poder detectar melhor a localização dessa inervação e tentar fazer esse bloqueio melhor. Augusto. eu queria complementar, professor, dizer que, assim, de acordo com o que o Togo falou, na nossa experiência, o paciente tolera muito bem a toxina botulínica axilar, né, com pouquíssimos efeitos de suor compensatório. E eu acho que é uma indicação precisa para o paciente que vai começar um tratamento e que não se adaptou, por exemplo, a drogas anticolinérgicas, ou cujo IMC está acima de 25. Tolera super bem na axila e, em contrapartida, a hiperidrose palmoplantar é de difícil aplicação mesmo, Tovo. Eu tive um paciente que fez a aplicação palmoplantar e nas mãos ele teve uma fraqueza muscular temporária e perda de sensibilidade também, né? E eu queria provocar um pouquinho você e perguntar na sua prática diária quais são os níveis de indicação de tratamento que o senhor faz para o paciente clínico. Quais são as medicações ou os procedimentos clínicos para o paciente com hiperidrose primária? Bom, primeiro que não é senhor, né? Porque não estou tão velho assim. Vamos deixar de você. Somos colegas, além de tudo. Eu acho que os tratamentos clínicos, assim, oxibutilina, dificilmente, se o paciente tem uma hiperidrose axilar, eu tento sempre com esses desodorantes que tem aí várias marcas, também sem conflito de interesse aí, que às vezes duram aí você passando 3 a 4 vezes por semana. Se o paciente não responde, o meu segundo passo é a toxina botulínica. Eu apresento a iontoforese para eles, se eles quiserem. Alguns pacientes compram o aparelho e fazem em casa. Eu não revendo isso também, isso tem que ficar bem claro, né? Mas, assim, o meu tratamento de escolha para esses pacientes é a toxina botulínica. Inclusive falando dessa parte da mão, né, que acaba sendo difícil, né, você tratar, ou às vezes o bloqueio também é doloroso, você fazer esse bloqueio, e as quantidades de toxina botulínica também acabam sendo pequenas na mão para evitar essa perda de força muscular e sensibilidade. A oxibutinina, os pacientes toleram bem, né? Pode ser dado aí de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, 5 miligramas, mas eles têm, no mínimo, essa sensação aí que o Nelson falou, de boca seca, desse tipo de efeito colateral. Mas eu acho que a indicação mais simples começam por esses desodorantes, em seguida, depois de 3 semanas, o paciente volta depois de um mês, olha, não melhorou, vamos tentar a toxina botulínica. Eu sempre falo da simpatectomia, oriento, se o paciente quiser fazer, né, e aí fica a critério do paciente. Os pacientes têm tido um certo, talvez os pacientes que eu receba no consultório, como tem uma hiperidrose primária pequena, são meio refratários à parte cirúrgica. A gente vê que hoje cada vez os pacientes querem fazer menos procedimento cirúrgico, né? Tanto é que a gente começa a ter mais complicações com tratamentos pouco invasivos, né? A gente começa a ter muita complicação, por exemplo, com preenchimento cutâneo. Foge um pouco do assunto, mas nós tivemos há 2 anos aí no Sírio um caso de cegueira por preenchimento. A gente tem tido muita complicação. Então, eu faço opção por esses tratamentos clínicos, mas sempre coloco, como eu coloco nesses slides, eu mostro a aula para o paciente falando da simpatectomia, dessa curetagem aspirativa de axila, que eu não tenho experiência, né? Alguns cirurgiões plásticos fazem isso muito bem. O Paulo Kaufmann está conosco. Olha, eu queria
Você está me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Então, Olha, eu queria cumprimentar vocês pelo tema que vocês escolheram. Realmente está dando... Espera aí, vamos ver se eu consigo... Ficou sem som, Paulo. Então, vamos lá. Eu queria cumprimentar você pelo tema que vocês escolheram. Realmente, você vê que deu muita margem para discussão, para comentários. Eu acho isso formidável. A apresentação do Nelson foi belíssima. Ele abordou todos os aspectos da hiperidrose primária, que é o que nós tratamos. Nós não tratamos da hiperidrose secundária. Isso ficou bem claro na apresentação. Eu só queria, eu não sei se o Nelson, não percebi se o Nelson citou que a diferença entre hiperidrose primária e secundária é que a hiperidrose primária, primeiro, é localizada, naquelas localizações clássicas que vocês viram. Segundo, que dormindo o paciente não transpira. Esse é um aspecto importante na hiperidrose primária, diferente da hiperidrose secundária, que, em geral, ela é mais difusa no organismo e se manifesta, inclusive, com o paciente dormindo, como é o caso, por exemplo, do paciente com tuberculose, que pode ter uma hiperidrose importante no corpo durante a noite. Só queria lembrar isso. Mas foi uma reunião muito boa. Parabéns a vocês pela escolha do tema. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês recebem queixas de tratamento para crianças, de hiperidrose em crianças? Porque ela conversa muito jovem, como o professor Nelson falou. Mas qual é a experiência com crianças que, às vezes, os pais devem levar, porque transpira principalmente na parte palmar? Nelson, você quer que eu responda? Pode responder, Paulo, vai em frente. Doutor Paulo, olha, o senhor está com dois aparelhos conectados, tem que mutar um, senão não vai ficar dando microfonia. O paciente mais jovem que nós operamos de hiperidrose, que eu me lembro, tinha 8 anos de idade. Era um paciente uma criança que tinha dificuldade de escrever, porque o lápis escorregava na mão, ele não conseguia se alfabetizar. E o resultado foi espetacular. As crianças, o Nelson, inclusive, pode falar melhor do que eu, porque ele tem a casuística de crianças até 14 anos. É muito interessante e as crianças reagem muito bem ao tratamento cirúrgico. Nelson, se você quiser complementar, complemente. A gente fez vários estudos sobre esse tema. A gente tem um estudo que a gente comparou um grupo de 15 a 20 crianças, eu não me lembro o dado exato, que foram operados até 14 anos versus um grupo de crianças que não haviam sido operados, isso antes de 2007. E a diferença de qualidade de vida entre o grupo operado era absurdamente melhor do que o grupo não operado. Depois a gente estudou isso a longo prazo, a diferença foi ainda maior. E daí, quando apareceu a oxibutinina, a gente começou a tratar crianças com a oxibutinina, e o resultado é tão bom quanto nos adultos. Então, resumindo tudo, a gente tem que tratar criança sim, porque senão a criança vai sofrer à toa. Acho que vale a pena iniciar o tratamento com oxibutinina na dose adequada para a idade e tamanho, né? E depois, se a criança não melhora, tem que operar. Não tem drama nenhum, tem que tratar igual adulto. Tudo bem. Eu fiz essa pergunta porque, quando eu era criança, eu tinha dificuldade de escrever, porque eu tinha que botar um lenço para poder escrever, a tinta se borrava tudo. E aquilo, eu tinha 11 anos, 12 anos, aquilo desapareceu espontaneamente depois, no decorrer do tempo. Naquele tempo não existia esses estudos, nada disso, não sabia nada. Mas então, se você tivesse tomado oxibutinina quando você era criança, você não ia ter sofrido dos 11 aos 18, ia ter tido mais felicidade ainda na sua vida boa. Certo, Paulo? Muito bom. Realmente o remédio resolve, viu? Olha, parabéns a essas
as apresentações foram magníficas, a sua e a complementação pelo professor Turvo, muito objetivas, sintéticas, e que acho que devem ser, espero que sejam gravadas para, eventualmente, outras pessoas poderem seguir. Não sei se tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa, né? Nós já estamos a 10 minutos passados aqui do tempo. Se o Zerati quer comentar, o Walter. Eu só tenho a elogiar, aprendi muito hoje, tinha certeza que isso ia acontecer. Acho que é um tema para a gente viu quanta coisa interessante e nova, né? Tem aí essa questão até do tratamento unilateral escalonado. Eu acho que essa preocupação com a complicação, né, com a hiperidrose compensatória, ela é extremamente importante, porque eu acho que normal, se o paciente vai fazer um tratamento, ele tem uma complicação outra, né? Às vezes você consegue até melhorar o que motivou a cirurgia, ele tem alguma outra complicação, eu imagino que o paciente aceite melhor a complicação do que quando a complicação é uma piora daquilo que levou ele a ser operado, né? Quer dizer, eu acho que a tendência do paciente tende a aceitar muito mal esse tipo de complicação, então essa preocupação é fundamental, e acho que essa reunião foi ótima, porque a gente tem tido reuniões muito boas, mas essa acho que o que esses três, né, tanto o Nelson como deu a aula, como o Reinaldo e o Ishi que fizeram os comentários, como eles se completaram, né? Acho que foi muito boa a reunião, e a gente foi muito feliz na escolha dos palestrantes, a participação do Dr. Paulo também é muito importante aí. Parabenizar a todos aí, porque realmente foi uma reunião muito produtiva. Eu queria dar os parabéns pelo grupo da vascular, representado pelo Paulo Kaufmann, pelo Nelson, pelo Pedro, do tórax, né, o Augusto, todo o grupo do tórax, o professor Fábio, né, o Ângelo, que juntar 2.000 e quantos pacientes? Quantos? 2.400. Não é para qualquer serviço, né? E assim, com uma ficha para se analisar prospectivamente, olha, parabéns, viu? Porque eu acho que com certeza vocês delinearam muito do tratamento mundial disso. Parabéns mesmo, viu? Só para complementar esse aspecto que o Walter falou, né, que isso acabou se refletindo no convite que o Nelson e o Dr. Paulo receberam para escrever sobre hiperidrose na Bíblia da vascular, né, que é o Rutherford, né? Acho que é os únicos autores do hemisfério sul, acho que nessa que é a Bíblia, né, da cirurgia vascular. Isso que você falou, acho que você reflete nisso, né, Walter? Parabéns, viu? Bom, como eu disse, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Augusto, não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu mandar um abraço para o professor Paulo Kaufmann, que foi o meu co-orientador da tese. Infelizmente, com isso a gente vai encerrar. Queria agradecer a todos. Realmente a gente só teve participações muito boas. O Nelson sempre brilha quando vai apresentar. O Dr. Paulo faz parte da história da cirurgia vascular, em especial nesse tópico. Agradecer a todos. Lembrar que a reunião do núcleo é toda quarta-feira, toda última quarta-feira do mês, da 1 às 2, está sempre aberta para trazerem temas de interesse, casos clínicos, o que as pessoas quiserem. O núcleo está aí aberto. Hoje a gente teve o Nelson, que fica mais aqui no nosso hospital irmão, no Einstein, do que com a gente, mas que opera aqui no Círio também. Quer dizer, o objetivo é que a gente agregue cada vez mais conhecimento e convivência com os membros do corpo clínico. Então, eu queria agradecer, reforçar o convite e, infelizmente, a gente já vai se despedir. Ao doutor Luiz Xavier, avisar que as palestras, a todos, na verdade, mas ele perguntou, as palestras ficam gravadas. A gente procurando Nave HSL no YouTube, vamos encontrar essas palestras. Eu procuro mandar para as pessoas depois o link onde elas estão disponíveis. Mas se escrever NAVE, espaço HSL no YouTube, vocês vão encontrar as palestras gravadas, praticamente todas. Acho que falta uma ou duas por motivos de como foram apresentados os temas, a gente não podia deixar isso público, mas de qualquer forma elas estão à disposição lá. Muito obrigado de novo e acho que até o mês que vem.
Parabéns. Abraço a todos. Um abraço, Paulo. Saudades Abraço a todas. vocês. Abraços a todos aí, obrigado, prazer em Abraço a revê-los. todos. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado, Tolvo. Pode parar de gravar.